Graça e paz, queridos. E então, foi vontade do Senhor que eu estivesse aqui em mais um podcast. E, pasme, até ontem, às 5h30 da tarde, eu não tinha certeza que estaria aqui. Mas, como eu costumo dizer, o que está dentro da vontade de Deus, ninguém pode atrapalhar, ninguém pode impedir. E nós precisamos entender a mecânica de Deus e como ele trabalha. Então, eu saí daqui no sábado passado sem a certeza que estaria aqui novamente gravando mais um podcast. E não somente aconteceu de estar aqui, como Deus me deu um sonho de quem estaria aqui hoje conversando comigo. Eu tenho tentado trabalhar a ideia de dois convidados para ter um pouco mais de dinâmica, né? Porque quando é só um convidado fica um pouco entrevista. Mas aí quando Deus manda, o crente obedece. E sem perguntar muito por quê. Tá? Perguntou por quê, já está questionando o senhorio de Deus. E Deus me deu um sonho, e eu me vi aqui no podcast com o Diácono Júnior, e imediatamente. Aliás, o primeiro convidado, o não pastor do podcast. Eu não sei porque ele ainda não é pastor, mas o primeiro, vamos falar sobre isso, o primeiro convidado, não pastor do nosso podcast, imediatamente conversei com ele, o convidei, entramos em contato com a nossa autoridade pastoral, que autorizou, que deu sua bênção, e estamos aqui mais uma vez com mais um podcast, e nós nem sabemos, eu nem sei definir ainda o título desse podcast, porque eu vou deixar desenvolver. Eu vou deixar Deus falar comigo, falar com o Diácono Júnior e falar com você que está aí nos assistindo e seja o que Deus quiser nesse podcast. Podcast profético, porque é o podcast número 7. Ora, toda vez que se fala nesse número, né, Diácono Júnior, a gente sempre leva para um ponto de vista um tanto profético. Diácono Júnior, para mim é uma alegria o senhor estar aqui. O senhor é um amigo recém-apresentado por Deus para mim, mas desde que eu estive ali observando, vi o quanto o Senhor é usado pelo mesmo Deus que me usa em relação à Bíblia, em relação à palavra. E é uma admiração não apenas minha, mas uma admiração também da minha esposa, tá? Que sabe fazer as observações quando a gente encontra... porque hoje nós estamos vivendo dias difíceis com relação à explanação da palavra. E quando a gente se depara, se encontra com um pregador que prega explanando a palavra, a gente tende a se alegrar com isso, né? A se motivar. E o senhor é um pregador expositivo, o senhor é um pregador da palavra e chamou a nossa atenção logo de imediato que fomos chegando ali. Tá? Então, cabe ao senhor hoje, olha a responsabilidade, hein? Cabe ao senhor hoje... está conosco aqui sobre comando do Senhor, acredito que foi vontade de Deus. Você veja que nós nem tínhamos certeza que esse podcast ia rolar. Pois é. Eu comentei contigo, não foi? Diácono Júnior, vou esperar a confirmação. É verdade. E eu liguei para ti quando? Quando foi que eu liguei? Ontem à noite. Ontem à noite, de umas 6h30, porque 5h30 foi que eu tive a confirmação. Perfeito. De que realmente nós estaríamos aqui. Isso. Então, eu acredito que Deus vai falar contigo, vai falar comigo, e nós vamos produzir aqui para o reino um conteúdo que vai agregar valor para as pessoas que estão assistindo. Amém? Nesse momento imediato, eu vou passar, não é a igreja não, mas a gente vai passar a palavra para que o senhor possa estar se apresentando, diga aí seu nome, diga um pouco, conte sua história, sua experiência, conte um pouco aí a respeito do Diácono Júnior. Querido pastor Thomas, quero também iniciar externando a honra e a alegria de estar aqui, é recíproca também. Amém. Prazer ter sido convidado pelo irmão. Sempre que a gente é convidado para tratar de coisas do reino, é sempre uma alegria no nosso coração. E eu fico muito feliz de estar aqui. Eu sou o Diácono Júnior, sou da Igreja Bíblica CMA, convertido há 26 anos, pregador do Evangelho. Eita! Fui chamado para pregar o reino. Sou um evangelista, prego com muito entusiasmo sempre. Sempre Deus me deu essa alegria. Para mim, é um trabalho mais prazeroso que eu tenho enquanto nesta existência.
Olha aí. mais prazeroso que eu tenho. Tem Amo pregar a palavra. Tem uma alegria especial. Tem. Eu não sei se pregar. todo pregador sente isso, mas existe um gozo, uma alegria especial. Existe, amo. Acho que essa alegria, eu não sei dizer se realmente acontece isso com todos, mas essa alegria é uma alegria assim, de se sentir útil, né? De se sentir útil e talvez no nosso caso como pregador e outras pessoas em outras situações. E se sentir principalmente grato a Deus. É a maneira que eu olho para Deus, que a gratidão é muito grande de fazer aquilo que glorifica a Deus, que é pregar o Evangelho, que é ser essa testemunha de Jesus Cristo, da grandeza dessa salvação trazida para a humanidade. Aliás, o maior presente que a humanidade pode receber é a salvação em Cristo Jesus. Então não tem como não se alegar trazendo uma boa notícia. Eu acho que foi o pastor, qual é o nome dele, Jesus aí? Sid Clay. Acho que foi ele que comentou no último podcast que disse: o maior evento da humanidade não foi o homem ter chegado na Lua. O maior evento da humanidade foi Deus ter vindo à Terra, né? Deus ter se feito homem e ter pisado aqui na Terra para poder mostrar, mostrar que dentro das nossas... Eu penso que seja isso, Diácono Júnior. Eu estou querendo chamar de pastor, tá vendo? é voluntário aqui. Né? Tem algum mistério aí. Vamos entrar nesse assunto já, viu? E eu acredito que... Sabe quando teve o filme Paixão de Cristo? Lembra? Aquele filme que fez muito sucesso? Lembro. Me esqueci o nome do diretor. Eu fui com meu sogro. Aí eu vi um comentário do meu sogro que marcou até hoje. Ele disse assim: nossa, que situação, né? Que sofrimento tal. Isso aí só sendo filho de Deus mesmo. Se fosse um da gente, a gente não suportaria. Imediatamente, como um impulso, eu virei para ele e disse: negativo. Não é porque ele é filho de Deus que ele teve força, não de maneira especial, que ele encontrou força para passar por aquilo dali, não. Ele pode até ter encontrado força porque ele tinha uma sintonia maior com Deus, mas ele estava ali como um homem, 100% homem. E com o objetivo de mostrar para você que é possível passar, padecer e vencer. Se ele venceu, nós somos... Vamos pegar já o texto. Tendes, como é aquele texto bíblico? Que vamos ter aflições, mas que tenhamos bom ânimo. Isso, no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. Ora, o que é que ele quer dizer com isso? Se eu, que fui como vocês, carne como vocês, homem como vocês, fui capaz de vencer, vocês também são capazes de vencer. Exatamente. O senhor pensa assim também? Na verdade... Sem querer, logicamente, anular toda a questão da divindade de Cristo. Da divindade. Na verdade, esse texto ele traz para a gente um descanso. Esse é o texto que eu costumo dizer que é um descanso. Por quê? Porque antes que Jesus entrasse nesse texto, ele disse: eu digo essas palavras para que vocês tenham paz em mim. Por que um texto de descanso? Ele estava dizendo: tenham paz em mim. Ele é a promessa. Ele é a promessa de tudo de bom. Tanto ele é a promessa como é o Todo-Poderoso. Então, a gente cai lá naquele texto de Romanos, quando Paulo diz: e se Deus é por nós, quem vai ser contra, por mais que a gente enxergue nesse mundo gigantes? Quem vai ser contra? Então, descansa quando Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas não tem nada melhor do que a gente ter aflição e saber que a mão do Pai, daquele que é Todo-Poderoso, está sustentando cada um de nós. Essa fé de que ele está ali pertinho, sustentando, que estamos nos braços dele, faz com que a gente descanse. Essa é a paz que temos em Cristo, que é a fé nas promessas. Quando eu creio na promessa, independente da adversidade, a paz supera todas as coisas. Amém. Glória a Deus. Diácono Júnior, um dos pensamentos com relação à nossa conversa aqui pairou em cima do tema perdão. Perdão, ok. Nós não vamos nos prender apenas com esse tema, mas vamos tratar a respeito também disso daí, porque eu acredito que o perdão é um dos grandes desafios de uma caminhada cristã. Eu também.
Eu estou assim no meio, né? Nem sou mais tão jovem, mas também ainda não cheguei na terceira idade, na melhor idade. Então eu estou aí no meio e eu posso dizer que, para mim, foi muito difícil perdoar algumas situações. Mas foi muito proveitoso porque eu entendi que essas situações me ensinou bastante e eu cresci e amadureci com isso. E o primeiro entendimento que eu tive foi que a falta de perdão, ela fez muito mal a mim do que ao indivíduo em que eu me recusava, a alguns em que eu me recusava a liberar o A perdão. liberar o perdão. Né? E aí eu passo a palavra para o senhor perguntando o que Jesus fala a respeito de perdão e, com a sua experiência, que grau de dificuldade o senhor encontrou em perdoar? Esse é um tema maravilhoso porque ele leva a gente para contemplar a natureza carnal, né? A natureza humana. Na natureza humana que ainda está em nós, apesar de sermos novas criaturas, ainda hoje temos essas duas naturezas, porque sabemos que só vamos chegar na perfeição no corpo incorruptível na volta de Jesus, não é? Mas se a gente for olhar para a natureza humana, perdão é a coisa mais difícil que pode acontecer. Tanto é que eu tenho a ousadia de dizer que só se consegue perdoar pelo Espírito Santo. Boa, boa. Não tem como essa natureza perdoar se não for Deus Principalmente perdoando em algumas situações dentro assim, de né? nós. Não tem. Boa, Porque boa. essa natureza carnal, essa é a natureza que está totalmente contrária ao que a palavra diz quando diz, olha, vença o mal com o bem. Ah, isso não acontece se não for Deus conduzindo essa vida. Só Deus conduzindo a vida é que temos condições de muitas vezes engolirmos uma ofensa e pedirmos ao Senhor em oração para liberarmos um perdão para aquela ofensa. Isso é tudo divino, assim como a salvação é pela graça, mediante a fé, não vem de nós, é dom de Deus. Perdoar também. Não adianta a gente ter essa ilusão de dizer, eu perdoo, eu sou... Não é, você não perdoa, porque perdoar verdadeiramente, no sentido da palavra, significa total esquecimento. Assim como Deus disse, olha, eu lancei fora os teus pecados e dele já não me lembro. Eu vivi algumas situações, eu vou até compartilhar isso assim, bem abertamente, para que... Eu sei que muitos dos que estão assistindo aqui conosco são, claro que a maioria crentes, alguns mais maduros, outros mais jovens, menos experientes, mas eu nasci e me criei dentro da igreja evangélica, e dentro dessa doutrina evangélica, e por viver muito dentro desse contexto, naturalmente, as minhas maiores frustrações, decepções, foi dentro do meu contexto. E o meu contexto é dentro da igreja. Ok, Né? é Se eu não verdade. fosse uma pessoa de ter minha vivência e convivência dentro da igreja, seria uma frustração e decepção no trabalho. Entendo. Seria numa faculdade, infelizmente ou felizmente, eu não sei dizer, eu nem tive muitas frustrações no meio secular, entre os meus relacionamentos no mundo secular. Minhas maiores decepções e frustrações realmente foram entre os nossos irmãos, dentro da igreja, né? Porque existe isso é um erro que eu cometi, uma expectativa equivocada, que a gente cria em relação à igreja e acha que lá tem pessoas melhores do que fora dela. Grande é o equívoco. Você pode achar Concordo. um ou outro melhorado. Aliás, deve, né? Vai Vai encontrar encontrar pessoas melhoradas. Eu não Isso. posso dizer aqui quantas, nem seria muita pretensão da minha parte em afirmar isso. Você vai encontrar, né, pessoas melhoradas, transformadas, alteradas pelo próprio Evangelho, pelo próprio ensino de Cristo. Mas você também vai encontrar, e talvez esteja em maioria, Diácono Júnior,
pessoas doentes, pessoas que precisam ser ainda Com certeza, tratadas, com trabalhadas, precisam ser. Então, eu vivi isso lá. Então, lá na minha juventude, eu me decepcionei, eu me frustrei, eu me magoei, eu me chateei, o que é normal de todo ser humano que vive em sociedade, né? Isso. Mas eu quero entrar na questão do perdão. Aí teve um momento, vou pegar, estou tentando lembrar aqui das minhas piores decepções, em que eu fiquei muito magoado, extremamente magoado, muito ferido, mas eu tinha o ensino do perdão bíblico. Eu tinha o ensino de Jesus de amar até os inimigos. Eu tinha isso, tá? Eu tinha essa estrutura. Já conhecia. Já, nascido, criado da igreja. Então a Pois doutrina é. está ela nasceu junto comigo. Estava inserida. Até tem situações que eu não preciso nem averiguar na Bíblia, eu tenho certeza que lá está escrito. Eu posso, no máximo, não ter decorado o versículo ou o livro, né? Qual das cartas de Paulo, mas eu sei que foi Paulo que falou aquilo dali. Sei. Isso acontece com todo mundo que é nascido e criado Entendo. dentro da igreja, né? Mas teve um momento, Diácono Júnior, que eu disse assim, não, eu perdoo. Mas quando tocava no nome da pessoa, vinha um furor, vinha uma coisa, um mal-estar. Eu praticamente era possesso por demônios naquele momento ali, porque a mágoa vinha, a ferida vinha, o sangue descia novamente. E eu, calado, sentindo aquilo tudo, dizia, como é que eu posso perdoar? Eu não consigo. Está além das minhas forças, está além da minha capacidade. Eu quero porque eu sei que tem que ser. Isso. Eu sei que tenho que obedecer. Seria o correto. Eu sei que eu tenho que viver isso e tenho que aprender isso. Cristo me ensinou isso, eu preciso ser um cristão. Mas está além da minha natureza. Isso. Além da minha natureza. E aí foi quando o senhor já entrou aí com a Tramontina aí dando fatiada, já iniciou dizendo que a capacidade de perdoar principalmente situações assim bem profundas, só quando você se permite ser usado, trabalhado pelo Espírito Santo, né? Então eu vivi muito tempo assim, acredito que muitos que estão assistindo podem estar até agora, nesse exato momento, vivendo essa dificuldade de perdoar e talvez se sentindo mal com isso, né? Talvez se sentindo um pecador imerecedor por causa... Quer dizer, todos nós somos pecadores imerecedores, né? Mas eu queria que, de repente, o irmão, com a sua experiência, pudesse dizer alguma coisa assim, para essas pessoas que estão se esforçando bastante, né? Desejando, o desejo vem dentro da gente de querer perdoar. Mas a gente sabe lá dentro que não está tendo perdão, o coração ainda está sangrando. E como a gente deve, mesmo sendo crente, mesmo estando dentro da igreja, mesmo caminhando, mesmo nos esforçando, que algo a mais a gente poderia fazer para poder realmente liberar esse perdão e sair de dentro da gente essa coisa ruim que a gente sente da falta do perdão. A falta de perdão, ela geralmente nos adoece porque a falta de perdão é uma ferida não cicatrizada, aberta. Uma ferida da alma que nos adoece, que nos entristece. Esse rancor, verdadeiramente, ele nos coloca para baixo. Isso tudo acontece no âmbito emocional, né? Fica aquela ferida aberta na alma, né? E a pergunta que fica é o seguinte, e a gente sente vontade, né, às vezes, de perdoar? Sente. Por que a gente sente vontade de perdoar? Então, aí sente vontade, mas parece que essa vontade não é suficiente. Não perdoa. Por que você não perdoa? Veja bem, a primeira coisa, por que a gente sente vontade, às vezes, de fazer uma coisa que é boa, como perdoar, como amar também? Mas por que a gente sente vontade de perdoar? Primeiro, porque somos feituras de Deus. E Deus é amor. Nós fomos criados por Deus, temos a essência de Deus, Deus é amor e há essa vontade em nós. O pecado, porém, nos manchou, o pecado nos contaminou de tal maneira com essa perversidade que nos impede, a natureza pecaminosa nos impede de praticar o que queremos. Na teoria, nos impede de trazer a prática como o perdão. Sim.
Então, veja bem, por isso que o perdão é tão falado na Bíblia e em tantos versículos. Inclusive, Jesus ensinando o Pai Nosso deixa o perdão de Deus Tá em lá, uma né? situação condicional. Tá lá. É. Condicional. Quando pediram para ele ensinar a orar, que ele ensinou o Pai Nosso, ele termina dizendo, Senhor, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como temos... Olha que condição. Vamos lá, vamos pegar aí, que inclusive coincidiu. Coincidência não existe, é o Espírito Santo aqui trabalhando. Eu já estava abrindo. Gabriel, por gentileza, você abre aí em Mateus 6, né? Mateus 6. Deixa eu ver aqui, pegar do início aqui. Vamos a partir do versículo 9, que é ensinando 9. justamente a oração do Pai Nosso. E veja como tem muito falando sobre o perdão, né? Eu vou ler essa versão aqui da TV mesmo, tá? Diz assim, Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 9, a oração do Pai Nosso nos ensina o seguinte. Portanto, vós orareis assim. Essa é a instrução de Cristo para como a gente deve orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos chegar lá. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Vamos lá. E perdoa-nos as nossas dívidas ou nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos. Segura aí esse versículo, Segura Gabriel. aí. Olha aí a condição terrível Isso. que nós não entendemos a importância do perdoar. A condição para que Deus nos perdoe, a medida, a proporção, quem dá somos nós. A proporção de perdão, porque assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoa-nos, assim como nós perdoamos. Logo, se eu não libero o perdão, logo se eu não... Enfim, Jesus amado, isso é muito profundo. Muito importante. Se formos olhar para essa mensagem aí, é como se a gente estivesse dizendo a Deus, Pai, se eu não perdoar ninguém, não precisa o Senhor me perdoar. É exatamente isso. Exatamente. Precisa ter perdão do Senhor. Então, o Senhor só me perdoe se eu perdoar. E agora fica a pergunta que não deixa calar. E como agora fazer com que essa situação condicional se torne verdade em nossa vida? A resposta é só uma. Dependência total do Espírito Santo. Anulação, negue-se a si mesmo. Só. E a luta contra a carne. Isso. Quando Jesus Cristo foi assunto aos céus, ele disse, eu não vos deixarei órfãos, mas rogarei ao Pai, ele enviará um Consolador e ele vos guiará a toda a verdade. Toda a obra de Deus e a vida daquele que nasceu de novo precisa estar na mais completa dependência do Espírito Santo e para tudo. Perdoar, a gente às vezes fala de perdoar é difícil, isso amar também. Só que amar é fácil dizer eu amo porque ninguém está vendo, mas perdoar você já olha diferente. Então fica mais notório. Mas amar também. Quantas vezes eu amo a pessoa e não amamos, não lembramos dela, não oramos por ela, não ligamos para ela. Não temos a atitude de quem ama. Não temos a atitude. E por que essas coisas acontecem? Eu costumo dizer o seguinte, que como Jesus disse que a gente só podia ser testemunha dele e ser sal e ser luz, ele é a luz do mundo, seja sal, seja luz nesse mundo. Quando Jesus disse isso, ele disse, não sai ninguém desse cenáculo até que seja derramada a promessa sobre vocês e o Espírito Santo vai ser derramado. E aí, sim, Jesus estava dizendo, eu capacito vocês a ser isso tudo. Eu peço a vocês, ensino dessa forma e eu, na pessoa do Espírito, capacito a vocês viverem assim. Portanto, não há outra maneira. Um crente que não busca ser cheio do Espírito Santo é um crente que não vai ter condições de cumprir ou pelo menos ir se aperfeiçoando até a estatura de varão perfeito que é Cristo, ele não tem condições de fazer essa caminhada em pleno aperfeiçoamento sem o Espírito. Obviamente que nós não vamos chegar à perfeição até a volta de Cristo, mas o amadurecimento é real. O processo existe, então. O processo existe. Então, quando o senhor fala assim, enchei-vos... Enchei-vos, olha o imperativo. Esse enchei-vos me passa a ideia
de que, assim como eu acabei de encher a minha xícara de café aqui, ela não estava vazia e num passe de mágica ela esteve cheia, mas ela foi enchendo gradativamente até Isso, alcançar onde eu queria que ela isso, chegasse. Então, isso. seria esse o processo também no que diz respeito a nos encher do Espírito Santo. Você tem como. É porque, na verdade, eu já conheci algumas experiências assim. Entre o indivíduo, ele é uma pessoa antes de se converter, e quando se converteu, ele mudou da água para o vinho de forma radical e súbita. Eu conheci casos assim. Eu não sei se dentro daquele indivíduo, é muito provável que não. Dentro daquele indivíduo, se o processo estava gradativo. Mas pelo menos num que os olhos podiam enxergar aquele indivíduo. Inclusive a imagem que está vindo aqui é de uma irmã. Ela era uma pessoa antes e agora eu olho e vejo outra pessoa completamente. Agora isso foi da conversão de um dia para o outro. Agora, dentro dela, foi também de maneira súbita ou essa transformação ela é ela é também gradativa e evolutiva, né? Enchei-vos do Espírito Santo. Tem como se encher do Espírito Santo num sopro assim? Pronto, estou cheio. Há essa possibilidade? Não. O Espírito Santo, isso que Paulo fala, esse imperativo enchei-vos, significa Não parece um processo, né? é um processo. Mediante a busca. É Não um processo, porque você vai se encher e, ao mesmo tempo, você vai... É como se você se enchesse e se esvaziasse e necessitasse de estar cheio novamente. Então, é um processo constante. Até mesmo porque fala a respeito da luta da carne e o espírito. E E essa luta a isso, gente está ali, perdendo e ganhando, perdendo e ganhando, isso. perdendo e ganhando, até a gente... Exatamente. O andar em espírito é justamente essa busca de se encher constantemente e em todo o tempo. Ou seja, a consciência da dependência do espírito para vivermos o aperfeiçoamento da caminhada cristã, né? De maneira que a gente glorifique a Deus e sejamos diferentes, porque essa diferença vai acontecendo, é o processo da santificação. Sim, pronto, Esse é o processo da santificação, porque, na verdade, quando nós recebemos Jesus Cristo, naquele momento, estamos salvos. Estamos salvos. Estamos iniciados, né? Só que tem um novo detalhe. caminho a ser traçado aí. Aí ali inicia-se um processo chamado santificação. É um processo que Esse processo é gradativo. É um processo de aperfeiçoamento conforme a busca. Essa busca é a responsabilidade nossa. Porque muitas vezes tem gente que está na igreja, eu estou aguardando, quando um dia Deus permitir, eu cresço, e se Deus permitir... Não, você vai buscar. Jesus disse, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Essa busca é nossa. E tem um outro texto que eu vou procurar aqui daqui a pouco. Esse texto ele me deixa assim bem reflexivo a respeito de que o reino de Deus ele é tomado por esforço. Eu vou já procurar e vou achar. Então, isso conota para mim e para quem lê e para quem estudar que não somente nesse texto, como muitas outras histórias de Cristo, você veja que alguns milagres de Jesus, ele chega e pergunta, queres ficar são? Queres ser curado? Tem muita coisa da parte de Deus que está numa demanda como se estivesse aguardando o nosso interesse, o nosso esforço, a nossa busca. Inclusive, tem um outro versículo que diz, bata e abre-se-vos-á. Busque e encontrareis. Bata, busque, tem um terceiro. E peça. Peça. E dá-se-vos-á. O que esses três? Bata, busque e peça. Como eu posso interpretar isso senão como um esforço? Logo, se quem bate abre, quem não bate... Obviamente vai... Quem busca, encontra, quem não busca... Não encontra. Então, irmão, esforço. Esse processo aí, nós estamos falando tudo isso para nos levar a um entendimento, ao grau de esforço nosso, busca nossa, que vai nos levar à condição de liberar perdão. Porque eu não vou ser taxativo aqui,
né? Não vou bater o martelo nisso, vou falar de mim. Né? Eu me considero hoje uma pessoa muito mais capaz de perdoar do que 20 anos atrás. Aliás, 20 anos atrás eu levava 20 anos para perdoar alguém. Há 20 anos atrás. Eu creio que... Eu tinha 22, há 20 anos Sei. atrás, eu tinha 22 anos. Aos 22 anos, eu era bastante orgulhoso. Eu ainda sou hoje, mas aprendi a lutar contra isso. Bastante, extremamente arrogante, ainda sou hoje, mas luto, aprendi a lutar contra isso. Né? E, naturalmente, por ser vaidoso e arrogante, eu não liberava perdão sob hipótese alguma. E isso fazia com que eu simplesmente apertasse o botão de delete. Ah, não me agradou, não? Ah, você não pensa como eu penso, não? Ah, você não se comporta como eu me comporto, não? Ah, você não vai... se não tivesse na minha aprovação, eu apertava o botão delete. Não, eu não quero essa amizade para mim, não. Não, eu não quero esse relacionamento para mim, não. E hoje, isso me tornou um homem de poucos amigos. Tenho pouquíssimos amigos, porque eu passei uma boa parte, graças a Deus, isso já faz um tempo. Quando eu falo amigos, eu não estou falando de conhecidos, estou falando de amigos. Amigos. Grau de intimidade, né? Estou eu falando compreendo. de amigos. Então, tenho pouquíssimos amigos porque eu não entendi, não compreendi, não tive instrução, não tive podcasts como esse na minha época, não existia YouTube, Não existia, né? Para que a gente pudesse compartilhar, dividir a aprender experiência mais. dos mais Isso, vividos, perfeito. né? Eu não tinha como absorver isso, então eu aprendi no sofrimento mesmo, né? E hoje eu percebo que hoje eu sou muito mais capaz de perdoar do que antes. Por quê? Porque eu acredito que hoje eu sou uma pessoa melhorada. Houve um processo na minha vida, uma caminhada, um trabalhar de Deus, do Espírito Santo, no meu caráter, Muito na bem. minha integridade, no meu âmago, no profundo do meu íntimo, ao ponto de que, hoje, Diácono Júnior, eu tenho a felicidade, a alegria de dizer que a coisa mais difícil do mundo é o Senhor conseguir me magoar por alguma razão. Eu não consigo me magoar mais com facilidade. Às vezes o Senhor pode vir, eu estou dizendo o Senhor só com... Isso é um crescimento. Isso é um Isso, crescimento. exatamente. Às Notório, vezes notório. eu venho de uma situação em que o Senhor, porventura, venha com algum tipo de violência para cima de mim. Verbal, não precisa ser Sei. violência física, não. Algum tipo de grosseria, violência. Sei. Eu olho para o Senhor, hoje eu tenho uma capacidade, para a glória de Deus, o Espírito Santo trabalhou isso em mim, de olhar para o Senhor e ver o Senhor me agredindo verbalmente Sei. e entender que quem está com problema é o Senhor, não sou eu. Eu olho, vejo o Senhor me agredindo Sei. e digo, ele não está bem. Alguma coisa aconteceu, ele não está bem. E eu preciso entender que ele não está bem e buscar conversar com ele e ver o que foi que aconteceu. Hoje eu tenho essa maturidade para isso. Esse é um crescimento maravilhoso. E eu acredito justamente que é esse processo que o senhor está falando aí, Isso. esse enchei-vos do Espírito e o nosso interesse de se encher. Exatamente. Essa busca pelo Espírito Santo, essa oração constante que deve acontecer na nossa vida. Cada vez que a gente vai orar, Senhor, enche-me do teu Espírito. Espírito Santo, enche-me de ti mesmo. Mas sabe o que é que eu acho? Eu estou recebendo muitas críticas porque eu estou interrompendo os convidados. Não, mas eu acho bom. Mas eu estou aqui, me fazendo do senhor terapeuta. Estou aqui conversando, não estou nem me importando se está sendo gravado ou não. Mas sabe o que é que eu acho, Diácono Júnior? Que eu acho que as pessoas não entendem. As pessoas, os crentes, os cristãos, eles não entendem bem direito, na profundidade que deve ser entendido essa questão de buscar, dessa questão de se encher. Sabe? Eu não consigo ver isso com notoriedade na vida da maioria dos cristãos. Eu não vejo essa busca, eu não vejo esse interesse. E aí, o que acontece? A consequência dessa falta de interesse, dessa falta de busca, é maléfica. Maléfica. A consequência disso é puro mal. É o mal e Porque conduz. você não cresce, não amadurece.
Não cresce, não amadurece e muitas vezes você não está, vamos dizer, você está sendo iludido por você mesmo. Você está vivendo uma ilusão. O senhor quer mais café? Não, para mim tá bom. Quer não? Não. Certo. Vivemos uma ilusão muitas vezes. Uma ilusão. É necessário que a gente tenha essa consciência de que não adianta. O estar muitas vezes na igreja parece que nós já somos do reino. Não, Jesus disse que naquele dia muitos sentarão com Abraão, Isaac e Jacó, que estão lá dentro, e muitos ficarão de fora. Muitos vêm de fora e vão sentar nessa mesa, e muitos que estão dentro vão ficar fora. Aí a pessoa diz, quer dizer, irmão, quer dizer que esse processo de santificação, para a gente ter condições de perdoar, para a gente ter condições de cumprir o que Jesus manda, a gente tem que estar naquela condição de Estevão. O diácono Estevão... Eita, aí o senhor foi fundo aí. O diácono Estevão, antes de qualquer coisa, a Bíblia diz que ele era cheio do Espírito Santo, mas quando ele estava sendo morto, aconteceu duas coisas. Primeiro, ele liberou perdão. Segundo, ele viu o céu aberto e o Senhor em pé, esperando ele ao lado do Pai. Olha que coisa tremenda. Aconteceu com esse jovem, como a gente. Um jovem, né? Um jovem como a gente, ali fazendo a vontade de Deus, discerniu tudo, pregou toda a palavra antes de ser apedrejado, mas não abriu mão daquela verdade, né? Valente. Então, de onde A veio... convicção, agora, a convicção era muito forte. Muito forte. Era muita Muito convicção. forte. É por isso que eu falo que tudo aquilo que aconteceu no Evangelho, que a gente precisa olhar e olhar com muito carinho, a gente vê que são sempre pessoas cheias do Espírito Santo. Mas Pedro pregou cheio do Espírito Santo. Foram convertidos quantas pessoas? Não podemos de maneira nenhuma negligenciar, menosprezar isto, porque a essência do Evangelho vai ser cumprida no poder do próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo. É isso mesmo, é isso. Não tem outra não explicação, tem não tem outra. Não tem outra. Irmão Júnior, aí. por que o senhor hoje é tão diferente? Isso é Deus. Por que o senhor hoje, o senhor prega tão... Deus. Tem nada em mim. Não tem nem espaço mais para vaidade. Né? Nada Eu em mim. Não, porque eu estudei, não, porque... Eu adotei uma palavra na Bíblia Sagrada do profeta Samuel, que eu trago para mim no final de cada oração que eu faço. Eu sempre termino a minha oração dizendo, Pai, Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Eu gosto de terminar com essa palavra, mostrando a Deus que eu entendo a minha incapacidade e a bondade e capacidade dele em me conduzir, sabendo que nada vem de mim. Como eu entendo isso, claro? Por isso que amo tanto pregar essa palavra, por isso que amo tanto esse Deus, porque eu entendo o quão pequeno eu sou e o quão grande Ele é, o quão ruim eu sou e o quão bom Ele é. Então, quando a gente começa a compreender essas coisas, Deus vai dando capacidade da gente perdoar, Deus vai dando. Sim. Mas para isso, voltando ao que a gente está dizendo, vem o processo da santificação, que é a busca do Espírito Santo, é vivermos cheios do Espírito Santo. Foi que o apóstolo Paulo disse que existe uma luta, como falou bem o pastor Thomas, da carne contra o Espírito. Mas o que é que Paulo termina dizendo isso em Gálatas? Andai em Espírito e não satisfarei os desejos da carne. Olha a condição para que eu possa dizer não à carne. Andar no Espírito. Só tem essa. Porque Deus está à procura dos verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eita, porque Ele é Espírito. Porque Ele é Espírito. Então, que coisa linda isso. Eu gosto muito dessa coisa de dizer, meu irmão, tu tem buscado o Espírito Santo? Não, então busca. Quer agradar a Deus? Busca. Só o Espírito Santo te conduz a uma vida que glorifica Ele. Só o Espírito Santo. Ele é o Consolador, Ele é quem nos capacita, não tem nada em nós, não olhe para você, quando alguém disser alguma coisa, você é uma bênção, transfira para Deus e faça como João Batista, importa que eu diminua e ele cresça. E isso é totalmente cristão, isso daí. É. Porque chegaram para Jesus e dizer, bom mestre, isso daí me faz ficar pensando por horas. Pronto, O próprio Jesus disse, por que me chamas de bom? Bom só um que é Deus. E olha o que foi que Jesus disse. Então, essa atitude aí, tu és um bom pregador, tu és um bom isso, bom aquilo. Transfere. Só sou bom porque Deus é comigo. Meu irmão, a Deus toda a glória, meu irmão, eu sou só instrumento. Isso. Mas nessa chave de fenda, Ele é quem gira. Eu sou só a chave de fenda. E uma chave de fenda sozinha, ela não sai da caixa de ferramenta. É difícil ter essa consciência no nosso meio. Então, o que é que acontece com isso? Esse crescimento espiritual, além de nos trazer
muita intimidade, muita alegria de viver uma vida com Deus, nos traz também muita consciência e muita condição de paz em adversidade. Aí a gente entende, porque Paulo disse, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo estava dizendo o quê? Eu posso tudo naquele que me fortalece, eu sei ter fome, mas também sei ter abundância. Quando Paulo diz isso, Paulo está dizendo, eu sou completamente dependente daquele que verdadeiramente e fielmente cuida. A capacidade... Ai, meu Deus, como é que eu digo isso a respeito de Paulo? A sensibilidade, o grau de busca e do encher do Espírito de Paulo foi tamanha, não somente de Paulo, nós falamos de Estevão aqui também, foi tamanha de que as adversidades de Paulo foram terríveis. Terríveis. Nós sofremos adversidades aqui também nos dias de hoje, mas não chegamos aos pés das adversidades que Paulo e os apóstolos viveram, né? De perseguição, de prisão, de morte e tal, etc. Pelo menos não aqui no Brasil. Isso. Os cristãos podem até viver isso em outras culturas e outros países, mas aqui no Brasil nós temos essa alegria de viver essa liberdade. Mas o grande detalhe aí dessa participação de Paulo de nos ensinar isso é que quando ele diz, eu aprendi, significa que antes ele não sabia. Isso. Mas que ele buscou. Ele buscou e aprendeu. E aprendeu. Logo, a gente cai no que nós estamos falando, que a busca nos leva a uma capacidade espiritual de perdoar. Exatamente. Sem busca, sem esforço, sem abrir as portas para o trabalhar do Espírito Santo. Exatamente. A gente nunca vai vencer essa limitação, essa dificuldade que nós temos de perdoar. Nunca, pastor Thomas. Inclusive, de maneira implícita. Eu quero até falar de Estevão, estou com uma coisa aqui de Estevão para falar. Fala. De maneira implícita, Paulo perdoava. Quer ver como? Cheio do Espírito Santo? Para que coisa tremenda. O camarada é açoitado em praça pública, ele e Silas. O camarada é preso, o cara está numa cadeia, prendem o cara. Qualquer outro nessa hora dizia, eu vou pregar mais para esse povo, não. Pô, morra tudinho aí na petição. Fizeram isso comigo, vim trazer o bem para esse povo. Esse é o normal de uma manifestação carnal. Sim, eu já fiz isso. Não é verdade? Confesso. Há longos anos atrás eu já fiz isso. Quer que esse povo se exploda. Pois é, me trataram assim, eu vim trazer o bem, mostrando o caminho. Pois não vou pregar mais não. Não. Quer morrer, quer ir para o inferno? Vá, miserável. Entendeu? Camarada bota umas algemas em Paulo, sangra pé, sangra tornozelo, bota o cara ali no tronco. O pessoal está trazendo a salvação, está trazendo um caminho de libertação, está trazendo um monte de coisa. O povo não quer, então vá para o inferno. Então. Entendeu? Aí mas cara... não. Olha a diferença de quem está cheio. Deus no comando da situação. Deus não é no mais comando. Paulo, não é mais Paulo. Né? Como Deus estava no comando, o que é que acontece? O próprio Deus age. As cadeias se abrem, o carcereiro fica louco, porque naquele tempo ali, o que ia acontecer para ele, a consequência de uma fuga ali era a morte dele, com a família, com tudo. Era a consequência daquela época. Então o carcereiro fica louco. Mas Paulo, cheio do Espírito Santo, porque ali não era carnal, porque senão Paulo dizia, eu quero que ele morra. Paulo disse, agora, vai pagar agora. Podia até se exaltar. Olha o meu Deus aí. E agora? O que é que vai ser de você? Não, faça... Como muitos fazem hoje, né? Agora, olha o perdão implícito. Não te faças mal nenhum. Estamos todos aqui. Querer o bem a quem estava prendendo o cara ali, quem botou os ferros. Isso aí é você entendeu? Um grau de evolução espiritual altíssimo. Não. Pegou uma espada para... Não te faças mal nenhum. O cara sofrendo mal e querendo bem. Só Deus. Só Deus. Só Deus. Capacidade dele enxergar além daquela realidade que ele estava vendo. Esse amor... Essa misericórdia por quem está me fazendo mal só vai ser exalada de mim através do próprio Deus. Isso. Não tem como. Então, essas coisas que a gente vê na Bíblia é maravilhoso. Então, a gente vê, eu fico vendo, às vezes, eu entro num cenário bíblico, lendo ali, por isso que eu gosto muito de ler Bíblia. Aí eu entro naquele cenário e digo, mas olha a situação de Paulo. Como é que ele conseguiu ser essa pessoa? Como é que ele conseguiu? Porque naquela hora eu não teria condições mais nem de cantar. Mas o cara estava louvando e as costas sangrando, porque o cara foi escoteado.
O sangue descia e Elisila louvando a Deus. Deus age de forma divinamente, abre as portas daquelas cadeias, e na hora que Deus abre, qual é a intenção de qualquer carnal? Vou fugir. Qual é a intenção de Paulo? Paulo olhou para onde? Faça mal a você não. O cara está pensando no outro. Tem como ser Paulo aí? Aí não tem como ser Paulo, aí só Deus. Aliás, não tem como ser Saulo, tinha que ser o Paulo. Porque o Paulo foi o transformado, o Paulo foi o alterado. Né? Aí numa hora dessa, o que é que você diz, meu irmão? Aí como é que a gente não glorifica um Deus desse? Olha como Deus transforma a gente, olha o que é que Deus faz com a gente. Tem como você olhar e aí você consegue enxergar como você é ruim, pequeno, contaminado, sem mérito algum, e como Deus é digno da adoração e da glória. Sabe o que é que eu estou lembrando também de Paulo? É porque, às vezes, como o meu sogro falou no filme Paixão de Cristo, né, que ele disse que aquele sofrimento só era possível passar por aquilo dali porque ele era o Filho de Deus. Paulo entendia essa dificuldade de ser comparado, essa dificuldade de imitar a Cristo. E ele disse, olha, se vocês não conseguirem ser iguais a Cristo, imitadores de Cristo, fazer o que ele fez, se vocês não conseguem se espelhar em Cristo, espelhe-se em mim. Se porventura Cristo foi uma divindade ou alguém tão extraordinário que você não se vê capaz de fazer o que ele fez, olhe para mim. Fantástico. E veja o que eu estou sendo capaz de fazer, porque eu não sou o Cordeiro de Deus. Isso. Eu sou homem assim como vocês. Isso. E eu consegui. Então, se porventura a figura de Cristo for uma figura tão extraordinária que você olha assim e diz, não, eu não consigo ser, porque eu não sou ele. Eu não sou, porque tem gente que fala assim, exatamente. não, mas ali foi Jesus, não sou eu não sou Jesus. Isso. Eu vi até um podcast, eu gosto muito de podcast, que eu aprendo bastante, de alguém... Cortou a gente aqui também, não? Cortou? Cortou. Faltou energia geral. Rapaz, nunca aconteceu isso aqui. Ei, faz parte do reino. Você vê... A palavra está tão boa que... tá... Mas do jeito que cortou, dá continuação? Dá voltar? essa besteira. Hoje, com as edições de vídeo que a gente tem, né? Eu quero fazer até um negócio aqui. Mas nosso papo tá... Opa, tá gostoso o papo, tá gostoso. Jesus é fiel. Pronto, é nessas horas que a gente diz glória a Deus. Olha aí. Eu ia fazer um vídeo. Bom, pessoal, eu disse que esse podcast ia ser um podcast profético, né? É o podcast número 7. Estou com uma pessoa aqui que Deus me mostrou em sonho que aqui nós estaríamos. E o que foi que aconteceu? Pela primeira vez, falta-se energia aqui e a gente teve que dar uma pausa aqui, mas estamos de volta porque a palavra vai continuar. E você que está aí ligado aí, viu que isso aconteceu, fica atento que o Espírito Santo está nos usando aqui. Eu estou sentindo, estou percebendo que a palavra está sendo muitíssimo proveitosa e você vai ser extremamente edificado por ela. Mas vamos voltar. Estávamos falando a respeito de Paulo pedir para olhar para ele. Se porventura você não consegue se espelhar em Cristo, se espelhe em ele mesmo. É isso. Por que ele falou isso, presbítero? Eu já aumentei até a patente. Diácono Júnior. Isso é sinal de Deus, esse varão. É sinal de Deus para aumentar a patente. Eu creio, penso. É do Senhor, Senhor. Essas coisas acontecem. Já saiu o pastor, já saiu. Mas o diácono não sai. Sai não sai, tudo, não. Mas... É assim. Que coisa. Mas Senhor... vamos lá, voltemos a Paulo. Vamos lá. Então... Fazendo um pequeno retrocesso da dependência de Deus pelo Espírito Santo, assim como Paulo, que era um grande pregador do Evangelho, e foi separado para isso, nós também fomos separados para isso. É tanto que Jesus, quando chamou os apóstolos, ele disse, sede meus imitadores, e Jesus disse, sede minhas testemunhas. Paulo, cheio do Espírito Santo também, Paulo também disse coisas interessantes que nos ensinam muito, como Paulo falou ali, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha, todos nós, isso parece que é uma coisa assim, só de Paulo, não. Todos nós éramos para dar ou falar com pessoas assim. Nós éramos para ensinar aos nossos filhos, meus filhos,
imite seu pai como eu imito Cristo. Eita, agora essa foi demais. Era para sermos assim. Éramos É não, isso. devemos ser assim. ser Deus, inspiração isso, a próxima geração. isso. Na igreja. Por quê? Forte, Porque forte, muito forte. Então, muito forte. Paulo tanto falava assim com a igreja, como falou fora. Porque você veja, quando o profeta chega perto de Paulo e diz, olha, tirou um cinto, amarrou as mãos de Paulo e disse, vão fazer isso com você quando chegar em Jerusalém, mostrando que Paulo ia ser preso em Jerusalém. Quem estava perto de Paulo disse, não é bom ir para Jerusalém. Paulo disse, eu vou para Jerusalém porque por Cristo eu estou pronto até para morrer. Que convicção de vida. Então, olha que essa frase de morte traz convicção de vida. A mesma convicção de Estevão, que a gente comentou. A mesma. Paulo disse, não, por Cristo não. É como ele disse em Gálatas, não tenho minha vida por preciosa. Agora, como é que essa convicção nasce dentro da gente? Espírito Santo. Tá tudo nele, a resposta é o próprio Deus. Tudo. A fonte de tudo, né? Tudo. O poder pertence. O poder vem por intermédio dele. Se todo o poder emana de Deus, onde é que vamos arrumar poder para dar o testemunho de uma vida santa, para dar o testemunho de uma vida justa, para dar o testemunho de uma vida piedosa, se não por Deus? Se não pelo próprio Deus. Eu tava aqui num raciocínio. Lembra que eu disse que queria comentar alguma coisa de Estevão? Sim. Eu estava aqui num raciocínio e talvez eu esteja um pouco equivocado nesse raciocínio. Porque eu estava tentando captar e entender essa convicção forte de Estevão ao ponto de se permitir a morte. Tamanha era a convicção de ensinar às pessoas aquilo que a maioria reprovava. Isso. Né? Então, ele foi de contra a tudo e a todos. Naquela época, de contra tudo e a todos. Contra Isso. A questão de controle da religião, né, dos Isso. saduceus lá. O judaísmo imperando ali com tudo. Eles tinham um certo controle ali. Então, o cara queria pregar alguma coisa fora do pensamento deles ali... Na contramão da lei mosaica. É suicídio, praticamente. Né? Então... Mas ele foi. Ele falou e ele recebeu várias ameaças, assim como Jesus também recebeu várias ameaças, assim como todos os apóstolos receberam várias ameaças, assim como Paulo recebeu várias ameaças, mas ele continuou. O próprio Saulo induziu a morte dele, foi testemunha lá. Olha aí, a conexão aí, diz Paulo. O Saulo, na época, que era uma autoridade, sim. Né? O Saulo não transformado. O Saulo não transformado, perseguindo a todos que falassem de Cristo. Aí ele agora, ele concorda com a morte de Estevão, estava lá assistiu. E depois ainda pediu cartas para perseguir todos aqueles. Foi. Para continuar. Para continuar. Olha, já matei um, vamos matar o resto. Entendeu? Não houve essa fala na Bíblia, né? Mas é como se ele dissesse, vamos apagar esse negócio de Cristo entre nós somos fariseus, somos da lei de Moisés. Fariseus, eu acho que eu disse errado, eu disse saduceus. Fariseus, né? É isso aí. Paulo era um fariseu, fazia parte do Sinédrio, né? Muito estudado, cresceu aos pés de Gamaliel, né? Isso. Então Paulo era uma pessoa culta, mas Paulo, é como que diz, não abria mão da lei da qual era zeloso. Pois bem, aí nós temos aí o Paulo, que participou aí do sacrifício de Estevão, né, do martírio, martírio aí de Estevão, e logo depois a gente também foi falar a respeito da convicção que Paulo tinha ao ponto de se prontificar à cadeia, ao sofrimento, a todo o restante. Isso. O que é que tem em comum entre esses dois? Um participou até de um assassinato. Isso. Para poder... Ele estava ali numa convicção contrária à que ele adquiriu depois. Isso, exatamente. A que ele adquiriu depois mostra um outro Paulo completamente alterado em seus valores. Isso, completamente transformado. Porque se esse Paulo daqui, que antes Saulo, fosse aquele da cadeia,
que o senhor citou aí, como ele teria se comportado? Ele teria tido aquela misericórdia? Ele teria sido benevolente como ele foi? Exatamente. Agora, o que é que nesse Paulo da cadeia e o Estevão do martírio tinha em comum? Para poder a gente entender o que é que deve ter em comum em nossas vidas também. Aí eu pensando aqui, num raciocínio, cheguei ao seguinte pensamento: relacionamento. Paulo não era ninguém enquanto não tinha um relacionamento com Jesus. E Estevão tinha aquela convicção, porque ele tinha um relacionamento de intimidade com Jesus, assim como os demais discípulos. Exatamente. E Paulo, enquanto não tinha esse relacionamento, ele era quem era? Saulo. Ele era Saulo, não era Paulo. Era o fariseu. Era um fariseu com suas convicções, com seus valores, né, de dente por dente, olho por olho. Isso. Mas, a partir do momento ali que Paulo teve aquela experiência, ele passou a ter a experiência do caminho de Damasco, né? Isso. Ele teve essa experiência e manteve um relacionamento com Jesus por meio do Espírito Santo. Isso. Porque Paulo já não é do tempo essa conversão de Paulo já não foi no tempo de Jesus. Paulo não foi daqueles que andaram com o Senhor. Que andaram, que caminharam, ele não teve essa oportunidade, mas nós temos aqui o registro bíblico, que ele tem os mesmos pensamentos, as mesmas atitudes, comportamentos que o Estevão, ou o Pedro, ou o João, Mateus, todos. Então, há algo em comum que está criando um elo entre todos esses homens. Este algo em comum deve existir em nossas vidas. Exatamente. Ou nós não seremos capazes de ser nem parecidos com eles. Exatamente. Paulo ficou de E uma o que maneira... seria esse algo em comum? É a sua primeira palavra quando sentou. O senhor já começou o podcast, estou dizendo, o senhor já começou na voadora. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. O Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos capacita a isso. Porque você veja bem, o Espírito Santo transforma de uma maneira tão gloriosa, mas tão gloriosa, que quando Paulo ele é transformado por Jesus naquela estrada de Damasco, quando Paulo passa a ser agora o pregador do Evangelho... De perseguidor a pregador, né? As pessoas que olhavam para Paulo tinham medo. Tinham medo. Jesus mandou Paulo na casa de um Ananias, lá que ele disse: Senhor, eu não vou não, esse senhor manda perseguir todo mundo, o senhor manda, disse, não, mas pode ir, pode ir. Ou seja, já era outro. Mas ninguém acreditava ainda. Ninguém acreditava que eu olhar para ele e dizia: não pode esse camarada perseguir Jesus. Olha a dificuldade de perdão aí. Olha a dificuldade de perdão. Como é que eu vou acreditar num cara que agora está pregando um Cristo que ele perseguia para matar? Aí o cara disse: como é que pode essa transformação? Você está entendendo? Com essa situação? A grandeza da transformação. A grandeza tem que acontecer conosco. É a grandeza. E não só na igreja. Eu costumo dizer que quem é cheio do Espírito Santo é em todo lugar. Isso. A gente tem essa coisa porque a igreja ela traz para a gente um ambiente que é muito fácil. Esse negócio de ser crente só na igreja, eu acho que... entendeu? Mas quando a gente começa a pedir a Deus: Pai, me encha do teu Espírito, eu quero viver para a tua glória, eu quero verdadeiramente ser uma testemunha de Jesus Cristo, isso vai acontecer em todos os âmbitos de nossa vida, em todos os aspectos. Isso vai ter que acontecer na criação de filho, vai ter que acontecer no casamento, vai ter que acontecer no meu emprego, mas meu chefe não suporta, eu não vou assinar embaixo de pecado, ele vai te demitir, se eu vou ser demitido, como Paulo foi para Jerusalém ser preso. Isso. Você está entendendo por quê? Porque Jesus disse: olha, não sejais cúmplices. Na verdade, isso é para nós, nos dias de hoje, uma oportunidade. Uma oportunidade. Porque a oportunidade de dar testemunho. Isso. E a igreja tem fracassado muito nisso. As oportunidades têm surgido. Estou falando da igreja, estou falando da igreja num contexto geral. No contexto geral, a igreja do Senhor. Ela tem fracassado muito nisso, porque quando chega a oportunidade, ela não abraça de dar testemunho. E a oportunidade, na maioria das vezes, está no trabalho. Está no trabalho e está dentro de casa. Né? Agora, Diácono Júnior, olhando para a situação de Paulo aí depois de convertido e a problemática de ser aceito pelos demais apóstolos, né? Nós sabemos que houve ali uma luta tremenda. Exatamente. E aí ele até foi obrigado a caminhar sozinho, porque no fundo não foi aceito.
Exatamente. No fundo, Inclusive, para onde ele ia dando o testemunho dele. Foi o que aconteceu na estrada de Damasco, ele sempre falava o testemunho. Ele estava na verdade, Jesus estava com ele, mas ele estava na verdade, até que ele teve toda essa perseguição por conta mesmo dos apóstolos, lá o pessoal, as autoridades de Jerusalém, não era aquilo, como é, não, ele agora é do Ele Senhor. ele teve uma reprovação dupla, né? Dupla. Porque foi tanto dos fariseus, Isso. que como assim que se Paulo mudou como também dos discípulos. Dos apóstolos. Então ele não era aceito nem por um lado, nem por outro. Caramba, como lidar com isso? Naquele momento pode-se dizer que Paulo só estava sendo aceito por Jesus. Só por Jesus. No momento ele era um instrumento levantado por Deus e próprio Deus ia fazer com que Paulo depois fosse inserido. Só Deus enxergava ele como deveria ser. É aquela coisa, Deus chama, Deus capacita e Deus envia. Mas tudo é Deus. Por isso que Paulo tinha essa... Agora Deus colocou no coração de Paulo essa consciência de quem ele era, essa fé. Por isso que Paulo pregou, fez esse tratado, que foi essa carta de Romanos. A carta de Romanos, aliás, não é para Romanos, é para todos nós, em qualquer época. Ali é o maior tratado que existe. Um tratado onde a gente fala teológico, pode-se dizer assim, né? Do que aprendemos sobre quem somos, sobre justificação pela fé. Porque é como se as pessoas dissessem, não, mas a justificação... Quando Paulo falava de lei, que a gente não vai falar disso aqui agora, mas quando Paulo falava de lei, é como se dissesse, não, a justificação de Abraão não tinha lei, não, a lei veio com Moisés. Mas Deus imputou para a justiça a fé de Abraão. Então veja que Abraão foi antes. Como é bom então olhar essas coisas. É simples assim, isso é simples, a gente não tem que pensar em nada com Moisés, não, que Abraão foi antes. Pequeno detalhe. Né? Olha que detalhe tremendo. Quem? Esse Abraão, pai da fé, justificado pela fé. E a lei, isso tem nada a ver, não. Tinha Abraão ainda não, veio com Moisés. Quem é o pai da fé? Abraão. A pessoa tinha lei, totalmente não. Fora do contexto tinha da lei. Não, meu irmão. E não, senão você está vendo? Por isso que Paulo disse, o justo vive da fé. Tem nada com lei, não tem nada com isso. A circuncisão do coração. Essa transformação. É como se Paulo dissesse, o que eu fui transformado, você tem que ser transformado. Porque evangelho sem transformação não é evangelho. Por isso que Jesus disse a Nicodemos, Nicodemos, se não nascer de novo não entra não. É outra coisa, é outra natureza, é a transformação. Essa natureza de pecado, eu morri numa cruz para que ela fosse destruída. A natureza agora é santa, é justa, é piedosa. É dentro de uns princípios do reino que não tem nada a ver com esse mundo decaído e amaldiçoado. Eita, isso aqui é fantástico, isso é fantástico demais. E aí, Senhor, como eu quero isso, é só buscar. Gradativamente você vai entrar em um processo de santificação, cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo vai te capacitar a perdoar, a amar, a fazer uma obra com humildade e a transferir para Deus a glória. A gente vai ficar como João Batista, e vai chegar para você e vai dizer, pastor Thomas, o senhor trouxe uma mensagem tremenda, isso é Deus, meu filho. Importa que eu diminua e ele cresça. E inclusive, abrindo um parênteses aí para essa sua fala, às vezes, ou quase sempre, não sei nem dizer, esse aprendizado, que não é fácil. A alteração de caráter não é fácil. A destruição da soberba não é fácil. Não é fácil. A destruição da vaidade não é fácil. Da arrogância não é fácil. Isso mexe dentro das estruturas mais difíceis do ser humano, que são as estruturas psíquicas. Então, mudar o caráter, mudar pensamento, princípios, valores, que foi o que aconteceu com Paulo, mudar tudo isso não acontece do dia para a noite. Existe a necessidade de uma caminhada, e essa caminhada era uma percepção, a não ser que... Agora, cada caso é um caso, cada pessoa é uma história. Não posso levar a minha história e embasar como um manual de regra para a história do outro. Deus trata cada um de nós na nossa individualidade. O Diácono Júnior tem suas limitações, seus pensamentos, sua educação, sua história, sua caminhada. E o Espírito Santo sabe exatamente como tratar o Diácono Júnior. É verdade. O Thomas, ele tem suas limitações, sua história, sua caminhada, suas experiências, dificuldades, e o Espírito Santo sabe exatamente como me tratar.
Assim é na vida de cada um daqueles que estão aqui. Então, é importante ter essa percepção de que o processo de santificação, que o senhor falou aí, ele existe. E como é que eu posso dizer? E o tempo desse processo está aqui, presbítero, ó, Diácono Júnior. Tu vai sair daqui presbítero hoje. Vai, ordenado. Está aqui nas minhas mãos, Diácono Júnior. O tempo. Porque a palavra me ensina que eu tenho que bater, que eu tenho que buscar. A palavra me ensina que eu tenho que me esforçar. E eu vou pegar um gancho daí. Pegue. Repare bem, que coisa interessante você falou aí. Agora eu vou pegar essa palavra Desabroche. Eu tenho que bater, certo? Se você olhar, você diz, mas meu irmão é mesmo, né? Tem que ser cheio do Espírito Santo. Tem, meu irmão, tem que ser cheio do Espírito Santo. É bom, tem que ser cheio da intimidade com Deus. Tem. Onde é que a gente consegue isso? Vamos lá. A base para estar de pé. Nem só de pão verá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Lê Bíblia. Aí você pergunta, alguma coisa te impede de ler Bíblia? Sabe, me dá logo o som. Não, para eu ler. É certo. Vamos lá, para outra. Oração. Ô, meu irmão, você tem priorizado oração para ter intimidade com Deus e ser cheio desse Espírito batendo? Estou aqui, Pai, para bater. Queria ser cheio. Pai querido, abra a porta do céu, quero ser cheio. Onde é que o inimigo mais trabalha, meu irmão? Porque o culto de oração só tem 10 pessoas. E a igreja tem 300 membros. Isso quando a igreja tem culto de oração. Isso quando tem culto de oração. Pequeno detalhe. Olhando para isso agora, você... Já estão menosprezados isso aí. Isso. Já não tem mais importância até partindo da liderança. Exatamente. Poucas são as que prezam pelo momento uma programação de oração. Isso, programação de oração para buscar Deus, para que Deus nos encha do seu Espírito e para que a gente seja verdadeiras testemunhas. Testemunhas, isso é que é importante. Olha, eu me converti há 26 anos, eu não abro mão do culto de oração, não tem festa, ninguém me chama para casamento. Não, meu irmão, vou te dar teu presente, vou te dar um abraço, mas eu preciso estar ajoelhado lá diante de Deus, eu não sou nada sem o Senhor. Esse é o culto que eu priorizo a Ele, não vou deixar de ir, é um culto em comunhão, não posso fazer isso, a não ser por motivo de força maior. Deus sabe todas as coisas, mas se não for, que agenda pode fazer com que eu deixe Deus para fazer qualquer outra coisa? O que é que tem de mais importante, sem querer ser radical? Do que um Deus que me sustenta, que me supre, que é tudo na minha vida. O que é que tem de mais importante? Eu acho que nesse caso aí, o que falta é a consciência mesmo. Pronto. Porque eu já ouvi discursos que dizem, culto de oração tem, vamos dizer que seja na quinta-feira, igual é na nossa igreja. Culto de oração tem toda quinta. Casamento não tem toda quinta. Então eu vou para o casamento e não vou para o culto de oração. Cada caso é um caso, cada história é uma história, não é um manual de regra. Isso não é uma regra. Nós estamos falando a respeito da vida em oração e entender o valor disso daí. Isso, obviamente que pode acontecer de um evento, Deus sabe que você foi honrado, foi chamado para ser um padrinho. Amém? Deus sabe dessas coisas também. E nós temos que ter, assim, essa educação também de não se desfazer daquele chamado, daquele convite. Obviamente que Deus sabe disso. Faz parte de uma estrutura de quem é um cristão e que vai tratar com esse carinho, com esse amor, com essa bênção. Você vai abençoar a pessoa lá nessa condição que foi convidado. Até porque se foi convidado, Deus permitiu. Mas ainda voltando para a situação da oração, o mais grave não é ir para o culto de oração, que naturalmente é uma vez na semana. Uma vez na semana. E também não quer dizer que só aquele culto que se tem oração. Nós temos oração também num culto de domingo, nós também temos oração também numa escola bíblica, mas aquele culto de oração é uma coisa mais voltada e trabalhada para a gente se prostrar em adoração por meio da oração. E assim também a gente ensinar à igreja a importância de se prostrar em adoração. Exatamente. Em oração. Exatamente. A questão é, presbítero Júnior, que assim como eu disse, como o Estevão tinha aquela convicção, porque ele tinha um relacionamento de intimidade, assim como nós vimos aqui alguns relatos de Paulo de transformação, alteração radical de Paulo,
porque ele começou a ter um grau de relacionamento e intimidade Exatamente. com o Espírito Santo por meio de Cristo. Se nós não temos isso, não estou falando da igreja, não, estou falando dentro de casa. Se nós não temos isso como princípio Isso. de caminhada, Isso. nós não temos como construir um relacionamento de intimidade e, naturalmente, não temos como nos encher do Espírito Santo. Exatamente. Então, nós temos visto Exatamente. muitos crentes por aí caminhando frustrado, caminhando sem motivação, sem alegria na sua vida espiritual, Exatamente. porque ele não colhe aquilo que aquele que tem um relacionamento está colhendo. Exatamente. Não paga o preço que aquele que tem um relacionamento está pagando. Entendeu? Não tem uma caminhada como aquele que tem um relacionamento está caminhando. Isso não tem aí. testemunho como aquele que tem um relacionamento está É tendo. isso aí. E Perfeito. aí, perfeito. consequentemente, não colhe. Mas não colhe o pior. Não entende porque não está colhendo. E é por isso que a gente está aqui, para poder lançar uma palavra para você, um texto para você. Né? Você, como o pastor Robert já me ensinou alguma coisa nessa segunda aproximação minha com ele, já me ensinou uma coisa. No podcast dele, eu tenho essa mania, Diácono Júnior, de pegar algumas frases É bom. de alguns bom. pastores, sabe? Alguns que passam pela minha vida, eu absorvo. Ele disse, olha, o pastor tem que pastorear com Bíblia aberta. Apacentar, Eu creio assim. doutrinar, ensinar, Bíblia aberta. E quem está do lado de lá sendo doutrinado, apacentado e ensinado também tem que estar com Bíblia aberta. Bíblia aberta. Por isso que eu estou aqui Isso, lembrando é. dele, dizendo, nós estamos aqui citando, né, alguma coisa para você, mas você tem que estar aí do outro lado também conferindo, para que o Espírito Santo, por meio do podcast, Isso. dê um estalo aí na sua vida, né? Isso. Toque aí no seu coração, você confere e entende, não é que é mesmo? Isso. E aí, com esse entendimento, a gente começa, porque o entendimento é tudo. A compreensão. A compreensão abre a visão. Abre e traz Sem para você. compreensão não tem visão. Não. Você não enxerga e não entende. E quando você começa a ter compreensão do reino dos céus, você começa a ter compreensão dos verdadeiros valores, daquilo que nosso coração agora vai almejar. Quando Paulo diz para mim, viver é Cristo e morrer é lucro, Paulo sabia que lucro ele estava falando. É tremendo isso. Essas coisas aqui desse mundo e dessa peregrinação passageira, como disse Pedro, é como uma neblina que vem logo passa. Por isso que ele diz, toda fonte de lucro é piedade com contentamento, nada trouxemos para cá, nada levaremos dele. Eu preciso compreender isso. Se temos o que comer, o que vestir, estejamos com isso satisfeitos, para que essa vaidade dessas coisas terrenas se transforme numa busca de coisas eternas. Isso. Eu preciso disto, eu preciso disso, porque em Deus, é como dizem, em Deus nós somos tudo. Mas sem entendimento você não sabe da necessidade dessa prioridade. Não sabe. Sem entendimento não tem. Não tem não como. enxerga, não entende, não Não compreende, entende. naturalmente não vai buscar. É por isso que muitos crentes, ou que se dizem crentes frustrados, saem de igrejas porque entram na igreja buscando valores do mundo. Deus não tem valores no mundo, muito pelo contrário. Se você vai para o conhecimento, para o entendimento, Deus diz o quê? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai, não está nele. Então o cara quer Deus para a bênção do mundo, e Deus quer dar para a gente bênção do céu. Sabe o que veio aqui à mente agora? Sim. O Espírito Santo falou aqui agora comigo. Nunca pensei assim. Nunca pensei assim. Acabou de vir aqui. O senhor falando que entra na igreja buscando valores do mundo. Aí me veio o pensamento aqui, em que eu digo que é o Espírito Santo. A porta para a igreja não é uma porta de entrada. É uma porta de saída. Boa. Do mundo. Boa. A porta da igreja é uma porta de saída desta bolha Isso. de valores mundanos, essa bolha construída numa sociedade de princípios carnais. Isso, amaldiçoado. Amaldiçoados, que pelo sempre pecado. é um convite para destruir a vida daquele indivíduo, alicerçado nessa vida frenética, alucinada, de sempre buscar mais coisas materiais. Né? Então, a porta da igreja, isso foi uma coisa que me veio aqui agora. Ela não é uma porta de entrada. É uma porta de saída. Logicamente, quando você sai daqui, entra em outra realidade.
Isso. outro reino, outro governo, outro princípio, outros valores. Isso. E que Então pode-se não dizer tem- e acrescentar nesse pensamento outros princípios, outros valores que são verdadeiramente abençoados. Olha que essa palavra verdadeiramente vai fazer uma diferença aqui. Agora você vai ter compreensão do que verdadeiramente é bênção. Eu preciso compreender o que é verdadeiramente bênção, para não Porque- estar buscando aquilo que não é. O que é mais valioso, Diácono Júnior? Só sai presbítero. Glória. O que é mais valioso é você ter as coisas, conquistar as coisas, ou não sentir vontade nenhuma de tê-las? Qual que pesa mais? Eu não estou querendo aqui fazer apologia à pobreza. Não é isso. Estou entendendo já. Não estou fazendo apologia à pobreza, que todo cristão deve viver pobre e miserável. Nada disso. Né? Eu entendo a questão da prosperidade, dos valores, e que Deus abençoa mesmo. Estou entendendo. Mas eu estou falando que, para um indivíduo que entende a necessidade de que Deus é espírito e que eu devo buscá-lo em espírito e que eu devo também buscar me encher desse espírito, logo, todas as questões de valores mais contundentes são as questões espirituais. As questões de valores mais contundentes são as questões espirituais, se eu for uma pessoa espiritual. Se eu não for, o material pesa mais do que o espiritual. Se eu for espiritual, o espiritual pesa mais do que o material. Isso. E eu tenho um comando para ser espiritual. Também. Isso. Você sendo espiritual, Deus, em sua infinita graça e misericórdia, neste mundo e nessa existência, vai te dar prazeres materiais, dado por Ele, em momentos gloriosos que Ele vai lhe dar, junto com a família, junto com a alegria tremenda, porque Deus é um Deus de festa, tinha festa em todo o tempo. Tinha festa de colheita, tinha festa de tabernáculo, que era festa que se fazia. É bom citar isso daí, que parece que a gente está fazendo Agora, aqui um discurso de uma vida triste. Triste. Né? Agora veja bem que coisa linda para a gente juntar as duas coisas. Vamos para a Bíblia. Vamos Deuteronômio 5:29. Deuteronômio 5:29. Desde a época que Deus trouxe o seu povo, olha que coisa linda. Para a gente não achar que não quer dizer que eu me converto e a partir de agora não tenho mais nada. Não, tem. Deuteronômio 5:29. Deixa eu ver essa palavra aqui. Vamos lá. Aqui, ó. Aqui diz o seguinte, a partir do 28, diz assim: ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras, quando me faláveis a mim, o Senhor me disse, eu ouvi as palavras deste povo, as quais te disserem, tudo falaram eles bem. Esse povo estava dizendo que queria o Senhor, que ia atender o Senhor, esse povo estava dizendo que queria obedecer os mandamentos, mas Deus, no 29, diz assim, quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem todo o tempo todos os meus mandamentos, para que o quê? Para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Deus ia derramar bênçãos na tua casa, no teu gado, no teu fruto, na tua agricultura, nas tuas finanças. Tudo para quê? Para você ser abençoado com quem? Você e quem? Olha como Deus vai longe. A ele e a sua descendência. E a seus filhos. E quando isso... Que tempo, Senhor, para isso? Quanto tempo eu ia ficar recebendo essa bênção para sempre? Será que foi longe agora? E tem uma condição aí, né? Inclusive, Você entendendo? Inclusive, esse texto aí encaixaria muito bem na minha pregação lá que eu tive a oportunidade lá na nossa igreja lá. Sim. É porque a condição... Pronto, exato, na sua pregação. E quem dera que eles tivessem tal coração, né? Ora, existe uma condição de um coração que agrada a Deus. E que condição é essa? Tal coração, que me temessem Temor e guardar e guardar o quê? os mandamentos. Alguns dias? Não. Só no domingo? Olha, todos os dias. Não, só no domingo. Não. Tá bom não, só no domingo? Não, Deus quer mais. Todos os dias. Então você veja, por que todos os dias? Porque agora é uma vida com Deus. Olha que coisa, para pensar agora, por que Deus disse que eu tenho que guardar todos os dias? Porque Deus agora quer que você viva com Ele. Sabe, agora eu vou falar de uma coisa linda, de aliança. Deus agora deu o braço.
Agora é todos os dias com Ele, falando a língua dEle, glorificando a Ele, adorando a Ele, satisfazendo o coração dEle, porque tudo é para Ele. Aí Ele, como todo-poderoso, dono do céu e da terra, de tudo que há, diz que vai derramar a bênção sobre tua vida, para tu ser alegre com tua família e com teus filhos, tu vai receber tudo para sempre. Tu vai ser suprido em tudo para sempre, porque Ele conhece a tua necessidade, então Ele vai te dar alegria, vai te dar momentos felizes, vai te dar muitos filhos, uma prole grande, e Ele vai abençoar, vai te suprir de maneira gloriosa na tua casa, com tua família, com teus filhos. Olha, não vem só para você não, teus filhos vão seguir recebendo a bênção. E quanto tempo isso? Para sempre. Oh, glória. Você entendeu? Aí, meu irmão, então é isso, meu irmão, eu entrar no meu quarto e dizer, eu quero o Senhor, meu Pai, o Senhor é tudo para mim, pronto. Ou eu entro nessa condição, ou eu não vou receber. Agora, vale salientar que essa condição tem que ser uma condição sincera. E é uma condição sincera e uma condição de busca, como a gente está falando aqui. Busca. Olha, agora é a condição de buscar. Isso. Agora ficou com a gente. Quem dera, Moisés, que ele tivesse tal coração, que me temessem. Mas como é que eu posso temer a Deus? Clamando. Pai, me enche do Espírito Santo, para que através do teu Espírito haja temor no meu coração. Olha que oração. E olha, quem é que vivia assim? Daniel. Foi que Deus deu a Daniel um cargo altíssimo, lá em Nabucodonosor, no reino da Babilônia, um cargo altíssimo. Foi o que aconteceu com Daniel. Daniel foi contra um decreto. Quem deu o decreto? O rei. O decreto era de cova dos leões, Deus entra com ele. Amados, vocês estão entendendo o que é valorizar a presença de Deus. É isso que a gente precisa entender. Como é bom a gente entender isso para dizer, meu irmão, vale a pena. Olhe para Deus, faça como Paulo, deixa as coisas que para trás fiquem e prossiga para o alvo da soberana vocação. Os olhos em Cristo, porque Cristo é a razão do nosso viver. Quando a gente entende isso, Deus, Ele sabe, Ele nos deu uma esposa, Ele nos deu os filhos, Ele sabe da nossa necessidade, Ele sabe que a gente não vive sem dinheiro, Deus sabe que a saúde afeta todas as coisas, e quem supre tudo isso é Ele. E Ele é bom demais da conta. E o que é que Ele pede para a gente? Que a gente viva para Ele. Agora, meu amado, não adianta a gente ter um coração no mundo e querer que Deus abençoe. E nem ser um viva para Ele de boca, né? De boca. É o coração. Entendeu? O coração. Aí é você agora que diz, eu não abro mão. Eu trabalho que hora? Não, eu trabalho de 8 horas, mas de 6 eu estou de joelho naquele quarto. Por que eu estou de joelhos? Porque esse momento eu não abro mão. É o momento com meu pai, é o momento que eu canto, é o momento que eu dou a Ele a glória, é o momento que eu agradeço. Esse é o momento com meu Deus dizendo a Ele, Pai, eu sou pequeno, mas Tu é grande demais, o Senhor é digno demais. Meu amado. Quando eu faço tudo isso aí que o Senhor está dizendo, Diácono Júnior, e nada disso acontece na minha vida. Vai ter uma satisfação interna. Eita, que resposta imediata. Que ninguém vai entender. Que satisfação interna é essa? É uma alegria que você só vai ter que... E se eu não tiver essa alegria? Tem. Se eu não tiver, então tem alguma coisa errada comigo. Né? Se você não tiver, é porque você não está dentro dessa condição. Mas se o coração verdadeiramente temer a Deus e guardar os mandamentos, ainda que Deus não dê nada nesse mundo, você vai dizer, eu aprendi a viver. Existe um regozijo você vai do Espírito. Exato. Aí você vai entrar na palavra de Paulo. Mas, meu irmão, como é que tu não tem nada e tu ainda... Pronto, é a mesma coisa de Jó. Amaldiçoa esse Deus e morre. Você fala como uma louca. Entendeu? Ele me deu, Ele tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é interno. Só para quem conhece Deus. Só para quem tem intimidade. Entendeu o negócio agora? Por isso que eu respondi rápido assim, porque não tem como gaguejar. A coisa com Deus é certa. Deus é fiel. A palavra dele se cumpre. Ele não é filho do homem para que minta, mas ele é fiel para cumprir a sua palavra. Nada vai passar. Então, eu quero, meu irmão, que minha vida esteja nisso aí. Quer? Entra nisso, meu irmão. É contigo. Tu tem a consciência e a liberdade de dizer, eu quero Deus. Esse meu tempo eu não abro mão. Senhor, abençoe minha casa. Eu quero saber de oração, me enche do teu Espírito, me use onde o Senhor quiser. Seja eu a ferramenta que glorifique teu nome. Faz essa oração. Entrega a tua vida para Ele, meu irmão. E tu vai ver notoriamente quem Deus é. Foi que Davi disse no Salmo 37, 25. Para quem está lendo Bíblia aí, meus amados irmãos. Foi que Davi disse, Salmo 37, 25. Fui moço, estou velho, mas nunca vi um justo. Mendigar. Nem um justo, nunca vi um justo passar necessidade, mendigar o pão. Nunca vi. Fui moço, estou velho. Mas nunca vi um justo mendigar o pão. O que é que ele está dizendo com isso? É a mesma coisa que ele complementa no Salmo 23. Isso é meu pastor. Nada me faltará nele. Ele me leva a pasto verdejante, ele me leva a águas tranquilas, ele prepara uma mesa para mim na frente do adversário. Por quê? Porque, meu irmão, eu comparo Deus apacenta a minha vida, cuida e guarda em sua infinita fidelidade. Ele é fiel.
Glória a Deus por quem crê. Por isso que quando Tomé pegou em Jesus, que disse, é o Senhor. Se você vê os furos, Tomé, isso é o Senhor, Senhor meu e Deus meus, porque viste e crês, Tomé. Bem-aventurado que não viu nada e creu, porque fé é certeza do que não se vê. Eita. Eita, glória. Isso é para quem está nos ouvindo aqui. É para quem está nos ouvindo. Então, a gente vai ter condições de amar, de perdoar, de fazer o bem, de ser piedoso, de orar pelas pessoas, de gostar da comunhão, de falar desse Deus, de anunciar essa palavra em todos os lugares, sem medo, sem constrangimento, com ousadia, quando formos cheios do Espírito Santo. Bom, então, eu acho que o tema do podcast, o título que eu vou ter que colocar vai ser Enchei-vos do Espírito. Do Espírito. Glória a Deus por isso. A proposta inicial foi um tema inicial para a gente decolar, né? Uma conversa aqui. Foi falar sobre perdão, e nós falamos muito bem sobre perdão. Mas a verdade é que a condição de perdoar está entrelaçada com o enchei-vos do Espírito. Exatamente. Aliás, a condição para qualquer outra coisa também. Para qualquer outra coisa. Então a gente não só tratou a questão da dificuldade de Exatamente. perdoar, como a dificuldade de qualquer outra ordenança de Deus. Exatamente. Né? O segredo está Exatamente. em ser cheio do Espírito Santo. É a notoriedade da nova criatura. O caráter da nova criatura. Como é que eu vejo o caráter da nova criatura em fulano? E por que ele é tão diferente? Se ele é cheio. Se ele é cheio, por isso que ele é diferente. Esse homem é diferente. A gente fala que esse homem, a palavra dele sai com uma doçura, por mais que ele tenha recebido uma ofensa, ele consegue vir de lá para cá com uma doçura. Por quê? Porque a doçura dele é Deus. Não é ele. Esse Deus aqui é doce, aqui é amoroso desse jeito. Por isso que você ficou espantado quando você fala uma coisa para uma pessoa e quando você pensa que ela vai revidar, ela olha para você com aqueles olhos amorosos, piedosos e diz, me perdoe se eu te feri. Ah, você não esperava aquilo, não. Você esperava uma palavra grosseira para começar uma contenda. O cara entra com um pedido de perdão, Satanás é pisado imediatamente, porque é Deus na causa. Muda tudo. Agora, presbítero... Eita, Jesus, só sai presbítero aqui, vai sair já ordenado, viu? Pegando aqui o nosso tempo. Sim. Eu vou jogar na mesa isso. Joga. Porque talvez algumas pessoas tenham a mesma dificuldade que eu. Né? Inclusive, hoje está sendo um dia que eu estou realmente deixando o livro aberto da minha vida. E quando essa dificuldade de ser doce, muitas vezes está dentro de casa. Há uma dificuldade por exemplo, a gente tem uma facilidade de ser mais paciente, de ser mais compassivo, né, atencioso, quando estamos lidando com o estranho. Mas desde criança, eu escuto falar, ouço falar, inclusive eu posso até me incluir dentro. Claro, cada situação é uma situação, cada caso é um caso, mas, por exemplo, o meu padrasto, que já está na glória, a minha mãe reclamava muito dele. Né? E eu percebia, porque ele era uma pessoa totalmente amável fora de casa. Mas dentro de casa, ele era bem grosseiro. Bem grosseiro. E eu percebo, agora eu vou trazer para mim, né, hoje, e eu sei que tem muita gente que está vivendo isso. Né? Se tem uma coisa que eu não sou, é hipócrita. Eu não sou falso, não sou hipócrita, não sou... Então eu sei que isso é uma realidade que deve ser tratada, vista e lidada assim, na cara limpa mesmo. Isso. Então, pegando agora o meu caso, por exemplo, eu percebo, Diácono Júnior, que eu tenho uma dificuldade muito maior de ser paciente, compassivo e doce, digamos assim, dentro de casa do que fora de casa. Estou falando assim com relação principalmente ao cônjuge. Né? E aí a gente vai entrar num campo de casais, não vamos ter tempo para tratar isso daí, mas pegando situações onde é a esposa para com o marido e também o marido para com a esposa. Né? Existe, parece que, uma realidade separada do ambiente familiar e o ambiente secular, o fora de casa. O senhor teria... Eu tenho uma percepção
Eu teria uma resposta que eu busco para mim mesmo, mas eu quero saber o que passa pela sua cabeça. O senhor teria uma justificativa, algum pensamento assim que desse vazão a essa teoria de que em casa tudo é mais difícil? Onde era para ser mais fácil, porque onde somos mais amados, porque família é uma instituição criada por Deus, e na família onde temos a maior intimidade, é a família que nos acolhe, é a família que nos abraça, é a família que chora conosco. Não é verdade? Mas é na família que a grosseria é maior, é na família que a impaciência acontece. Quando lá fora tem paciência com aqueles que mal dão bom dia para a gente, mas existe uma paciência. Não é? Né? Eu vejo isso uma realidade. Essa é uma realidade de característica completamente carnal. Eu sou radical porque eu também estou nesse meio. Eu estou no meio do embrulho também, não tem hipocrisia aqui não. Mas é carnal. Isso é carnal porque é o seguinte, a capacidade que o Espírito Santo me dá de perdoar e de amar é a capacidade que ele vai me dar de cumprir a palavra de Paulo em Efésios 6. Homens, ame sua mulher como Cristo amou a igreja. Se ele mandou amar, Deus não pede nada que a gente não tenha capacidade de fazer pelo seu Espírito. É o próprio Deus capacitando. Então, preciso buscar, preciso bater. Preciso pedir, não é verdade? E, por outro lado, mulher, respeite seu marido. Quando Deus disse, mulher, respeite seu marido, lá em Paulo, se a gente fosse entrar nesse agora, que não é agora o caso, da gente entrar nesse ramo conjugal, seria o caso de dizer, respeite seu marido. Deus está dizendo, respeite a liderança que eu instituí. Respeita a liderança. Sou eu que instituo e sento nas cadeiras a liderança que eu quero. Ele é cabeça da mulher como Cristo da igreja. Respeite. E você, ame ela. Vocês são um só. Ame sua esposa como Cristo amou a igreja. E para Deus pedir isso a mim, só cheio do Espírito Santo. Voltando ao começo, tudo é Deus. O que é que faremos sem Ele? Mas por que eu trato com tanta paciência o povo de fora? Para dar uma de bonzinho. É para ser o tal, aquele homem é muito bacana, que homem é educado, quando ele passa aqui, dá um bom dia, se caiu o lenço, ele volta, papai, precisa dançar, não, por causa da criancinha, deixa eu dar seu lenço, mas se brincar o da minha esposa, cai a bolsa, ele manda ela apanhar que eu estou sem tempo. Realidade. De que? Característica carnal. Carnal. Faz lá fora o que é bom, para mostrar lá fora uma aparência que você não é. Porque o verdadeiro você começa na sua casa. Então vamos partir do princípio que se eu consigo fora, não consigo dentro de casa, então, e a solução está buscar nos encher do Espírito, então naturalmente para você vencer dentro de casa, você tem que buscar ainda mais. Ainda mais. E essa é a resposta. E outra coisa, veja bem, se eu não consigo, a maneira que eu trato aqueles que mais me amam, que estão comigo, que é minha família, a maneira que eu trato é quem vai revelar verdadeiramente quem eu sou. E não a maneira que eu sou lá fora, como aqueles que eu vejo, vamos dizer assim, aleatoriamente. Entendeu? Aqueles que eu vejo aleatoriamente, aqueles que eu vejo no meu trabalho, meu chefe, fala, oi, bom dia, como é que vai o senhor? Ele é doce? Não. É por isso que... Isso é importante. Forte. Isso é forte. Augusto Nicodemos, ele diz assim, olha, você pode ser do reteté, do replá, você pode falar todos os idiomas da face da terra, porque você recebeu o dom de línguas, né? Que no caso ele acredita só na questão idiomática da coisa. Você pode ser profeta do raio, do trovão e do que quiser. Nada disso vai me impressionar, ele fala. Agora, o que vai me impressionar é o que a tua esposa pensa a teu respeito. Pronto. O que vai me impressionar é o que o teu esposo pensa a teu respeito. Fechou. Né? Então, essa é uma percepção. Mas não quero anular a possibilidade, eu não vou anular porque eu sinto essa dificuldade, a possibilidade de que dentro de casa, entre os mais íntimos, é talvez onde aconteça os maiores desafios. Mas tem um ponto de vista muito legal para você que está aí nos ouvindo. É que se este é o teu grande desafio, esse também vai ser a tua grande vitória. Se esse é o desafio que está te levando, está te convidando a buscar mais, então busque. Se esse é o desafio que você está olhando, enxergando e vendo, eu não consigo vencer aqui, nós já tratamos e já falamos para você a respeito de como vencer.
Eu consigo vencer fora, mas não consigo vencer dentro. Ou o contrário, eu consigo vencer dentro de casa tudo às mil maravilhas, mas no meu trabalho, ali aquele colega de trabalho eu não consigo. Ali. Então, toda vez que surgir essa dificuldade, toda vez que surgir esse desafio, é uma proposta para você crescer. Então, a solução é uma só, para tudo. Buscar encher do Espírito. Se você não está ainda vencendo dentro de casa, ou se você não está ainda vencendo fora de casa, é porque você ainda não está 100% cheio. Está 90%, está 95%, pode estar até 99%. Mas o que está 100% cheio, o que está transbordando, ele vence em casa, ele vence fora, ele vence no ambiente de trabalho, ele vence na praça, ele vence em qualquer situação. Isso é um sinal para mim e para você de que você precisa buscar mais, que você precisa se edificar mais, você precisa aprender mais e precisa se encher mais. Tá ok? Então fica aí a instrução do podcast de hoje. Nosso tempo está encerrando. Eu queria agradecer a você. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Diácono Júnior. Meu irmão, muito obrigado por ter disponibilizado o seu tempo, ter disponibilizado parte da sua vida para estar aqui conversando comigo, tomando um café e contribuindo para o reino de alguma forma. Tá? Eu vou já passar a palavra para você se despedir. E você que está aí nos assistindo, se teve a ousadia de chegar até aqui, eu queria agradecer a sua audiência. Foi a vontade de Deus que nós estivéssemos aqui hoje. Não éramos para estar aqui, mas aqui estamos, porque Deus assim quis, permitiu e abriu as portas e todas as possibilidades. Um podcast maravilhoso, uma conversa maravilhosa. Eu acredito que você foi muito edificado. Estaremos aqui no próximo sábado? Só Jesus sabe. Porque o vento sopra, ouve-se a sua voz. Não se sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O meu dia de amanhã eu não faço a menor ideia. Ok? Então, presbítero Diácono Júnior, olha, eu vou ser repreendido pelo pastor Robert. Viu? Ele vai, se ele assistir, eu vou ser repreendido. Tu vai ver se ele vai falar comigo. Dê as suas palavras aí para os nossos telespectadores, seus agradecimentos. Eu quero agradecer ao pastor Thomas, primeiramente, pelo convite. Foi momentos maravilhosos. Aliás, momentos em que falamos da palavra do Senhor é sempre maravilhoso, porque nos ensina verdadeiramente o caminho da bênção. É tremendo saber disso. Tudo que falamos aqui, a gente olha assim, e muitas vezes o que vem na mente é a dificuldade de cumprir. Mas a gente falou aqui justamente da solução, que é ser cheio do Espírito Santo, para termos em todos os aspectos uma vida abençoada. Então, isso é uma luta travada, uma batalha grande, mas em Deus somos mais do que vencedores. Eu quero agradecer por esse tempo. Guarde essas palavras desse podcast, traga para a sua vida, reflita e busque a Deus, porque só em Cristo é que somos vencedores. Aleluia, glória a Deus. Eu não vou terminar diferente, vou terminar como sempre termino. Se você foi incomodado, tocado pelo Espírito Santo de alguma forma, hoje foi um podcast profético, até mesmo pela nossa luta. Nós perdemos a energia aqui, ficamos fora do ar aqui por um tempo, mas voltamos com todo o gás, com vontade de conversar ainda mais. Tá? Então, se você foi tocado, se você sentiu-se incomodado, se você está nos conhecendo agora, se inscreve aí, nos ajuda com as engrenagens do YouTube para que esse conteúdo possa chegar a outras pessoas. E se você, porventura, está afastado da igreja, não está em comunhão com a igreja, não está indo a nenhuma igreja, o meu conselho é: busque uma igreja mais próximo da Bíblia. Eu não digo mais, busque mais próximo da sua casa, porque eu não sei o que é que está sendo ensinado numa igreja próxima à sua casa. Se próximo à sua casa tiver uma igreja que também preza e tem por alicerce a palavra de Deus, amém. Se não, busque uma igreja mais próximo da Bíblia e então você vai entender como é que a gente se enche do Espírito Santo e como vence todos esses grandes desafios. No mais, queridos, muito obrigado pela audiência e se for permissão e vontade do Senhor, nós teremos o nosso 8º podcast. Se não for, a gente segue a vida,
glorificando a Deus, honrando a Deus e fazendo outras coisas. Amém. A Não é Deus isso? toda a glória. A Deus toda a honra, toda a glória, e tudo que for da vontade dele é nossa vontade também. Se for vontade dele que estaremos aqui sábado que vem, assim será, porque a vontade dele nunca é vencida por nada, nem por ninguém. Um abraço para vocês e Deus abençoe em nome de Jesus.